Olá, neuroouvinte! Meu nome é Renata Marinho. Eu sou coordenadora do Núcleo de Neurociência da Pós-USCs. Seja muito bem-vindo ao Cerebralcast, o podcast da neuroeducação. E hoje eu estou aqui com a professora Silvia Gonçalves. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada. Nós vamos falar sobre um assunto, o nascimento e ascensão da neuropsicopedagogia e sua importância nos dias de hoje. Silvia, mais uma vez seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite e eu gostaria de que você começasse falando um pouco sobre a história da neuropsicopedagogia. Então, eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui com vocês. A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência muito recente, né? Uma área de conhecimento extremamente recente, já do século XXI. Então, ela é deste século. Ela começou no início do século XXI, bem no comecinho, como uma disciplina. Ela apareceu, ela surgiu como uma disciplina num curso, que eram estudos de neuropsicopedagogia. Ainda não era uma área de conhecimento e nem considerada uma profissão. Depois, ela apareceu numa tese de doutorado. O nome neuropsicopedagogia surgiu numa tese de doutorado, que fez um estudo sobre a avaliação neuropsicopedagógica em crianças com surdez. Então, ela surge nessa tese de doutorado e depois, isso em 2007, veja como é recente, né? Em 2008 é que começa a profissão propriamente dita com a formação em neuropsicopedagogia. Então, ela é uma formação que começou em 2008, ainda não focada necessariamente na clínica, porque na clínica ela surge em 2010. Então, é muito bebê, é uma área muito, muito recente, mas ela vem do diálogo, né, de uma interação entre três áreas essenciais aí para que ela tenha surgido, que é a neurociência aplicada à educação, né, a psicologia, né, essencialmente a psicologia cognitiva e também a psicologia do desenvolvimento, e a pedagogia. Então, a pedagogia é uma área mais antiga, a psicologia cognitiva surgiu depois, mas também um pouco mais antiga, e a neurociência, que também não é uma área muito antiga, né? Lógico que é antiga perto da neuropsicopedagogia, mas é praticamente uma ciência que se desenvolveu no século XX, de meados do século XX para cá. Então, ela é uma área de conhecimento muito nova. Quando ela surge como uma profissão, ela acaba trazendo uma necessidade de uma sistematização, né? Então, com isso, surge a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia e aí começa a sistematização da profissão. Mas é uma área recente, ainda a gente pode dizer que como área de conhecimento, na história, é um bebê, por isso que ela está em expansão, por isso que é uma área em muita ascensão e é uma área muito promissora, né? Até justamente por ela ser recente, ela é uma área promissora. Nossa, e tão recente ela já marca território, né? Ela já se faz muito presente, ela já se faz muito importante, né? Essencial. Essencial. Né? Até porque a gente vem com um crescimento, principalmente na questão da educação inclusiva, né? Sim. E a educação inclusiva surgiu, uma necessidade da inclusão das crianças nas escolas, ainda bem um surgimento, uma preocupação, né, com a socialização de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, crianças neuroatípicas, né? E com essa necessidade, a gente vem com precisa ter, né? Nós precisamos ter conhecimento para lidar com todas essas mudanças, né? E a neuropsicopedagogia, até pelos seus próprios princípios, ela é uma área que te permite fazer esse processo de inclusão, né? Então, ela contribui muito para esse processo e por isso essa expansão tão importante,
porque ela, além de trazer uma contribuição grande no diálogo com a educação, que é essencial, o trabalho do neuropsicopedagogo, até na parceria, como uma equipe multidisciplinar, né, na escola, com o professor, ou na clínica, mas também com essa ponte, né, com a escola, ela traz muito benefício, ela traz muito, muito benefício. Então, ela é curta, a história dela é curta ainda, mas é promissora, ela vai crescer muito, vai ser uma área bem longa, eu acho que de uma vida muito longa e essencial para a gente hoje, né? É curta, mas grandiosa já, né? Grandiosa, é curta, mas é grandiosa. Que legal. E você falou sobre os princípios, e quais são os princípios que norteiam a neuropsicopedagogia? São muitos os princípios, mas vamos falar alguns que são essenciais, né? O primeiro, que é um princípio que vem das descobertas da neurociência, que é a questão de que toda criança, todo jovem, ou seja, todo indivíduo é único, né? Todo indivíduo, mesmo o funcionamento cerebral, a sua concepção biológica, bioquímica, a forma como ele interage com o mundo, ele é único. E isso é uma contribuição, um princípio essencial que a neurociência traz para a neuropsicopedagogia, inclusive para nós não colocarmos mais ninguém em caixinhas, né? Se pegava assim, era muito comum na educação, né? A gente que vive educação há bastante tempo, que se dissesse, a criança tem tais características, então ela com certeza é tal coisa, né? Então a gente perde essas certezas, o que é muito bom, porque deixa de rotular as pessoas sem o conhecimento e sem profundidade, e ela traz então esse princípio, cada um é um, mesmo que tenham características parecidas, né? Mas cada um é um, né? Então isso é muito importante. O segundo princípio que a neurociência traz não é segundo em hierarquia, né? Segundo aqui na fala, sim, mas não é hierarquia, é a neuroplasticidade. Né? Com a descoberta da neuroplasticidade, essa capacidade que a gente tem de desenvolver neurônios, né, do nosso cérebro, trazer novos circuitos, né, o tempo todo, ela enriquece muito o trabalho com crianças com dificuldade de aprendizagem, com neuroatípicos, e ela desenvolve, proporciona para a neuropsicopedagogia um conhecimento riquíssimo e essencial na formação. Esse é um outro princípio importante. Um outro princípio muito, muito importante é a aprendizagem significativa, né? Hoje a gente já sabe que uma nova aprendizagem ela só ocorre se ela tiver onde ancorar, né? Ela precisa ter um conhecimento anterior, uma vivência, uma experiência anterior, ou seja, uma aprendizagem anterior para que uma nova informação, um novo conhecimento possa ancorar, possa se relacionar. Só assim que a gente consegue desenvolver uma aprendizagem de fato significativa. E é um outro princípio que a neuropsicopedagogia traz, né? Isso daí eu comento muito em sala de aula, porque parece assim, virou uma frase feita, né? Precisa ter significado. E o que é significado? Né? O que é sim, dar significado? Que entra nisso que você falou, né? Você relacionar com conhecimento prévio, relacionar com o que é interessante para esse aluno, né? Tem que ter o conhecimento prévio e utilizar dele para trazer o conhecimento, o novo conhecimento, para aí ele ser reorganizado, para ser revisitado, né? É muito importante, né? É essencial. É essencial, porque a outra frase feita é que sempre tem que considerar o conhecimento prévio do aluno, mas também o que é isso, né? É justamente permitir essa ancoragem, permitir essa relação, né? Porque só a partir dessa relação e dessa ancoragem é que há essa aprendizagem significativa, é que aí se tem significado, e o que é mais importante, volto lá naquele primeiro princípio, é um significado para ele, que é diferente do significado que tem para mim.
né? Então, uma nova aprendizagem vai ser diferente para cada aluno, diferente para cada criança, para cada jovem, para cada adulto, não importa, é diferente. Um estímulo ele não é recebido da mesma maneira por todos, até não. mesmo porque os cérebros, como você falou, da neuroplasticidade e pela individualidade de cada né? um. Eu falo que o cérebro é como se fosse uma impressão digital. Isso mesmo. Cada um tem o Tem o seu. Não existem dois iguais, né? E com isso, cada um vai absorver de uma maneira, vai aprender de uma maneira. E aí, aquele conhecimento que passa a ser agora um conhecimento prévio, esse novo conhecimento passa a ser um prévio, ele também é diferente para cada um. Sim. Então, até o estímulo vem diferente e ele vai ancorar num lugar diferente, mesmo que sejam conhecimentos da mesma área, mas é diferente. Porque a forma como eu processei, como eu ressignifiquei, o sentido que eu dei para aquilo, as relações que eu fiz, as interações que eu fiz daquele conhecimento com o mundo, com a vida, porque o conhecimento também tem que estar baseado no mundo real, na vida real, né? É um conhecimento que é só meu, né? Ninguém vai ter igual. Eu aprendo na interação com o outro, mas a minha aprendizagem é diferente. O que se torna, né, é diferente. Uhum. Então, isso é muito importante, é uma outra contribuição muito rica, que também vem da neurociência, né? Que é um princípio importante da neuropsicopedagogia. E aí, você trouxe uma coisa importante, que é um outro princípio, vou fazer a relação, que nós somos multissensoriais. Sim. Então, os estímulos vêm diferentes, porque nós utilizamos cada um de uma forma diferente a visão, a audição, né? Tanto o sentido gustativo, olfativo, é tudo diferente também, mas nós somos multissensoriais. Então, essa é uma outra contribuição. Que leva ao conhecimento da importância do aprendizado, do ensinamento multimodal. Também, isso. Aí a gente muda a forma também de ensinar. Sim. Né? Então, muda a aprendizagem e muda a forma de ensinar. Ou seja, é uma contribuição muito rica, não só para o trabalho clínico e nem para o trabalho do neuropsicopedagogo institucional por si só, o trabalho individual dele, mas também o que ele pode contribuir para o profissional da educação. Uhum. Né? Isso é muito rico. E um outro, assim, a aprendizagem colaborativa, aprender em equipe, a importância disso, mas um que a gente começou falando sobre ele, eu gosto de reforçar, porque é muito importante no mundo atual, é algo que gera muita angústia, eu sei disso, mas que é a inclusão, né? A acessibilidade à inclusão. Então, o neuropsicopedagogo, ele trabalha pelo princípio da inclusão e da acessibilidade também. E é uma outra contribuição extremamente rica, tanto para o mundo escolar, para o mundo institucional em geral, né? Escola, empresa, ONGs, etc., como para o mundo clínico, né? Para conseguir trazer essa contribuição dentro da equipe multidisciplinar. Né? Perfeito. Silvia, e com relação à legislação na área, como que nós estamos? Bom, ela não é uma profissão regulamentada, então ela não tem um conselho profissional, é uma atuação muito rica, né? E uma atuação importante no mundo atual. A gente precisa da inclusão, não dá para falar de neuropsicopedagogia sem falar de inclusão, não tem como.